Eu conheci o Edésio logo depois que eu entrei na faculdade de Direito. O Edésio foi considerado, na história da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, um dos alunos mais brilhantes que já passaram por ali. Mas eu conheci o Edésio dentro do Centro Acadêmico Gusimas, num dia em que ele foi fazer uma denúncia do golpe de Estado de 1964. Como logo em seguida eu fui escolhido, eleito presidente do PAR, Partido Acadêmico Renovador, que naquela época a universidade tinha a esquerda reunida nesse partido e a direita unida naquilo que eles chamava Partido Progressista, comandado pelo Candinho Martins, a aproximação com o Edésio veio a partir daí. E, posteriormente, como sindicato, eu era bancário. Eu entrei no Banco do Estado do Paraná por concurso em 1º de agosto de 1963. E o sindicato, em 64, havia sido posto sob intervenção. O Edésio era advogado mais ou menos ligado ao sindicato. Nós começamos a trabalhar para tirar o sindicato de intervenção. E eu acabei saindo do partido na universidade para a condição de dirigente do Sindicato dos Bancários de Curitiba. Então, a nossa proximidade, a nossa aproximação maior foi a partir daí. O Edésio sempre foi uma referência extremamente importante na minha vida. Com ele eu dei os primeiros passos para aprender uma série de coisas que me levaram a ser, inclusive, advogado trabalhista. É uma figura que tem um patrimônio cultural imenso e, ao mesmo tempo, uma capacidade de dedicação às causas às quais ele se dedicou a vida inteira e se dedica, invejável. Eu posso discordar politicamente de muita coisa do Edésio e até discordo de muita coisa, mas sempre nós nos tratamos de forma muito aberta, de enfrentamentos abertos. Passado o tempo, eu acabei sendo, por intermédio dele, recrutado para uma organização clandestina. Embora dirigente sindical, eu tinha uma militância organizada na Ação Popular, né? Ele era dirigente desta organização e foi a partir dali, inclusive, que eu conheci a mulher com a qual eu casei, vivi com ela quase 40 anos e todo o nosso relacionamento, portanto, teve laços políticos intensos, né? Mas eu também não fiquei militando muitos anos na AP, principalmente depois da greve de 68, porque aí o nível de discordância era muito grande. Com, de certa forma, o esgotamento dos movimentos a partir de 1970, 71, por aí, eu fui cassado, fui um dos últimos dirigentes sindicais a ser cassado pelo ato institucional número 5. O Edésio, a essa época, havia saído de Curitiba pela organização, havia deixado todos os seus bens, etc., para trabalhar clandestinamente como dirigente dessa organização em outro estado. Mais tarde eu vim a saber que era Minas Gerais. A Zélia, a mulher dele, também havia acompanhado. Mas nessa época eu já estava bastante afastado de AP, etc. e tinha uma proximidade maior com outros níveis de organização. Por volta de 1978,
quando nós começamos a intensificar, até houve um episódio interessante nesse interregno, que é o seguinte: o Edésio, o Amor Marcelino, a Zélia, a Carminha, minha ex-mulher, participaram ativamente da construção da escola oficina, que era uma escola que a gente criou para a educação dos nossos filhos, mas não com a finalidade de transmitir para eles nenhuma educação que fosse, como mais tarde foi acusada, né, de marxista, essas coisas todas, não. Era uma escola realmente um pouco melhorada, melhor do que as outras, onde as crianças aprendiam, além de tudo, ser livres. Tanto é que nenhum dos meus 2 filhos, né, pensam como eu. Eu acho que isso é sinal de que aquela escola emprestou para eles, deu para eles uma educação fantástica, como ser humano, como dignidade, como honestidade, como um caráter forte, etc., mas jamais sem alguma conotação ideológica que levasse a ser um comunista, um marxista, essas coisas todas. O André Passos também estava nessa escola junto com os meus filhos. Eles são companheiros até hoje, entre eles, muito unidos e pensam, cada qual, a sua maneira de viver, né? Bom, por volta de 76, 77, nós começamos a estruturar, então, 2 coisas simultaneamente. Primeiro, o nosso escritório profissional. Àquela época, era extremamente delicado você ser advogado de trabalhadores. Extremamente delicado. E o Edésio encabeçou a criação do nosso escritório, que era composto no início por ele, por mim, o Luiz Salvador Olímpio, Clair e Geraldo. Nós ficamos muitos anos juntos e fomos nós que abrimos todo o campo para assessorias jurídicas para sindicatos, para a criação de novas entidades sindicais, enfrentando aí todas as barreiras possíveis. E o Edésio ainda tinha mais uma atividade que era a qual ele era extremamente dedicado. O Edésio sempre foi advogado de movimentos populares, sempre estava ao lado dos movimentos populares, principalmente nas ocupações de terrenos baldios de Curitiba, para a moradia das pessoas mais pobres. E, enfim, ele sempre foi um militante fiel àquilo que ele sempre se propôs na vida. Concomitantemente, a gente começou a participar da luta pela anistia ampla, geral e restrita, e o escritório, a tal ponto, contribuía com isso, que eu fiquei liberado durante quase um ano da profissão para poder participar ativamente da luta pela anistia. Quando ela veio em 79, daí nós nos internamos mais nos trabalhos profissionais. O nosso escritório cresceu muito. Nós tínhamos como estagiários o Wilson Ramos Filho, a Miriam, o Mário Prudente, que hoje estão em Florianópolis, pessoas que também se desenvolveram muito na carreira, com outras visões muito mais profissionais, né? Só apenas com uma espécie de encarte ideológico, mas nunca uma militância bastante firme e decidida como a gente teve. Então, nasce de todo esse processo uma amizade que é marcada por uma solidariedade muito grande. O Edésio tem 1000 defeitos, como todos nós, mas é um sujeito absolutamente solidário. Na campanha do Lula, em 1989, quando eu estava ajudando na campanha e voltando de Pato Branco após ter feito um trabalho lá, sofri um acidente de trânsito, já chegando em Irati, 2 horas depois o Edésio estava lá. Ele é de uma solidariedade assim, marcante, etc, etc. E as críticas que eu faço ao Edésio, que eu acho assim, que é um sujeito de um pão-durismo que arde. O Edésio não põe a mão no bolso para pagar um cafezinho para ninguém. É pão duro até a alma.
né? E nessas coisas mais humanas, mais simples assim, ele é um cara super simples, né? Você vê o Edésio assim, você não estima o valor que ele tem, né? Acho que ele pouco se dedicou a si mesmo para cuidar da sua saúde, ele se internou numa porção de lutas, se dedicou tanto, etc., que esqueceu de si mesmo, tanto é que enfrenta problemas de saúde hoje, que eu acho que são decorrência exatamente dessa militância quase que de tempo integral, sem os cuidados necessários consigo mesmo. Então, apesar de hoje nós estarmos um pouco afastados, ele participa, né, da estrutura governamental criada pelo Lula e eu não, né, embora nós dois tivéssemos participado da Fundação Nacional do PT, da Fundação Nacional da CUT, né, nós participamos juntos disso. Mas eu me afastei aos poucos por discordâncias políticas. Continuo filiado ao PT, mas sou um crítico mais ou menos feroz de tudo o que o PT tem feito enquanto governo, porque não concordo em absoluto com aquilo que é feito, embora saiba que dentre as opções que havia por aí era o menos pior. Tanto é que votei todas as vezes no Lula e na Dilma, mas porque acho o PSDB uma coisa muito pior. Então o Edésio tem um tipo de fazer política que é muito amplo, ele amplia demais. E aí, nesse ampliar demais, ele às vezes se abraça com pessoas que eu jamais chegaria perto. Talvez aí o erro seja meu. Eu sou um cara mais sectário nessas coisas. Eu não admito conviver com pelegos, com dirigentes sindicais, que a gente, no fundo, sabe, não é, que são aí entrepostas pessoas colocadas dentro das estruturas sindicais com finalidades amarelas, né, como eu chamo, e hoje tem até as finalidades brancas, né, que são os sindicatos chapas brancas que existem por aí. Eu com isso não convivo. Mas eu respeito o ponto de vista dele, acho que é uma opção que ele fez, eu acho que ele pode ter as razões dele. Agora, uma coisa é certa, o Edésio jamais abandonou aquilo que foi a marca da vida dele, que foi a luta pelo socialismo. Certo? Hoje ela enfrenta problemas até no campo da democracia. Nós não conseguimos passar ainda de uma democracia formal para uma democracia real e efetiva, né? Mas são pequenas divergências, etc. E tal. Como gente, como pessoa, como profissional, se tivesse que contratar um dia um advogado, eu contrataria o Edésio para qualquer coisa. Porque ele tem uma capacidade extraordinária de desenvolver qualquer raciocínio no terreno do direito. Não é só advogado trabalhista, não. O Edésio, se você colocar na mão dele qualquer questão que envolva qualquer outra matéria do direito, dá 24 horas para ele, sai um trabalho brilhante. Ele é dono, portanto, de uma inteligência extremamente privilegiada e uma perspicácia que está acima disso. Eu apenas tenho essas restrições ao tipo de convivência, essas coisas todas. Isso nunca foi motivo que nos levou a nenhum tipo de divisão. Nosso escritório, quando se separou por problemas de crescimento. Cresceu tanto que a máquina montada acabava consumindo com tudo aquilo que a gente arrecadava. Era preciso reduzir o tamanho da máquina para poder manter, né? Eu fui coordenador do escritório durante alguns anos, o Edésio, inclusive, foi um dos que me apoiou muito nisso, mas eu que coordenava o escritório. E foi sob a minha coordenação que a gente batalhou aí tudo, era muito rigoroso, fazia questão de ser muito organizado, crítico, mas também fazia questão de ser um colaborador bastante afinado com as questões que a gente defendia. Nunca deixou de dar uma informação, de prestar qualquer esclarecimento, ensinar, enfim, a gente a trabalhar.
pessoa dele é encantadora. Certo? Eu continuo admirando o Edésio, como sempre admirei. Estamos bastante afastados por questões da vida, cada um no seu canto, no seu campo. E o respeito acho que continua sendo recíproco. Ele também acho que me respeita bastante como profissional, essas coisas todas. Mas, regra geral, é isso, sabe? É um campo de militância onde as pessoas desenvolvem principalmente um sentimento, que é a solidariedade. Ou seja, eu sei que mesmo estando afastado do Edésio há 3, 4, 5 anos, se um dia eu precisar dele, eu sei que ele está ali. E ele também sabe que se um dia precisar de mim, que eu estou aqui. Nós sempre tivemos um escritório a serviço das classes trabalhadoras. Tanto é que nós nos posicionávamos com o escritório de defesa dos trabalhadores. Isso depois foi copiado, mas o nosso escritório era assim conhecido. O Edésio tinha assegurada pelo escritório a liberdade de desenvolver toda a militância política que fosse necessária, e a gente que permanecia no escritório, certo? Nós considerávamos isso uma coisa absolutamente normal e incorporada à finalidade do próprio escritório. Nós não seríamos ninguém se nós fôssemos apenas advogados. Então, o trabalho de construção do PT, o trabalho de construção da CUT, tudo isso foi feito a partir de um escritório aqui no Paraná, que liberava os seus profissionais para atuar e entendia esta atuação como parte da própria estrutura. O primeiro núcleo, o PT, ele se propunha no começo a se organizar por núcleos. O primeiro núcleo do PT do Paraná se chamava Núcleo do Centro, que era composto exatamente por nós, advogados do escritório, os velhos companheiros da AP, outros que se incorporaram depois, etc. E a gente criou um núcleo muito forte. Foi com a participação da Zélia, da Carminha, da Valdelúcia, de outros militantes mais novos que se iam aproximando. Foi a partir dali que o PT foi construído em Curitiba e no Estado. E o escritório bancava certas coisas, despesas, com transporte de pessoas, para viagens dos próprios advogados, essas coisas todas, né? Para você saber, no dia exatamente que eu fui cassado, eu estava com o Edésio em Paranavaí, visitando os bancários, porque tinha um bancário do Bradesco, antigamente era Banco Brasileiro de Descontos, se suicidado dentro do cofre do Bradesco. Era um troço marcante, assim, porque era o tipo do suicídio que tinha uma carga de denúncia muito grande. E eu estava com o Edésio lá em Paranavaí nesse dia, quando eu soube da cassação aqui. Né? Então a gente estava trabalhando, e o Edésio tinha uma proximidade lá com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, que era comandado pelo Manuel Isaías, que mais tarde veio a ser presidente do PT do Paraná. Quer dizer, sempre foi um trabalho, para vocês terem noção, sempre foi um trabalho feito assim. A questão dos mandatos, eu, por exemplo, o escritório assegurava isso. Ou seja, o fato de ele assumir um mandato não significava um afastamento da nossa sociedade. Era uma tarefa a mais. Ou seja, sempre foi um escritório que tinha um lado profissional, no exercício da advocacia, de defesa dos trabalhadores, e um braço político, que era aqueles que se dispunham a entrar na militância que achassem mais conveniente.
Então, se queria ser candidato a governador, o Edésio foi candidato a governador três vezes, né? Acabou sendo eleito deputado da Constituinte para formar a Assembleia Nacional Constituinte. Da mesma forma que a Clair também foi deputada, né, no Congresso Nacional. Uma vez só eu fui candidato para preencher vaga, né? Quando o Pisolato foi candidato a governador do estado, eu era o vice dele. Vice era uma coisa que não aparecia naquela época, não aparece até hoje, né? Eu nunca fiz campanha. Eu participei de um debate uma vez na televisão, lá em Cascavel, o vice da outra parte era o Euclides Scalco, tinha um vice do José Carlos Martinez, coisas por aí. Mas era uma participação muito secundária, até porque eu não acredito na via institucional. Eu não acho que você vai mudar esse país com voto. Aliás, eu não acredito nem que os votos que o povo deposita nas urnas sejam aqueles que aparecem nos resultados eleitorais. Certo? Eu estou hoje pensando como Mujica, do Uruguai, né? Ou seja, nós temos hoje que, ao invés de afirmar determinadas coisas, ou seja, querer responder às coisas, nós temos que, sobretudo, perguntar. Nós começamos a conviver para criar esse escritório em 1976, acho que 1976. Não me lembro exatamente a data, mas toda a articulação foi feita pelo Edésio. Nós tínhamos um projeto inicial que era de criar escritórios idênticos em 4 cidades polos. Seria Curitiba, Londrina, Maringá e Pato Branco. Pato Branco por quê? Porque em Pato Branco nós tínhamos um ponto de apoio, que era o Jacinto Simões, um deputado estadual que havia sido cassado aí como deputado aqui da Assembleia Legislativa do Paraná. Então era uma porta aberta e um suporte grande que a gente tinha para trabalhar. Então ali foi que a gente começou a desenvolver. Eu fui para Pato Branco, acho que em 73, voltei de lá em 76 para exatamente iniciar esse processo que foi articulado pelo Edésio, né? Basicamente, no começo, com o Luiz Salvador e eu, depois ampliado para a Clair, o Olímpio e o Geraldo. Foi mais ou menos nessa ordem que a gente organizou. O Wilson Teixeira sempre foi muito amigo do Edésio, né? Desculpa, eu tinha me esquecido do Wilson. O Wilson teve um papel importante nisso tudo, ele era bastante ligado ao Edésio. O Wilson era um ex-militar cassado, extremamente valoroso, certo? Era um profissional que participou, sim, de todo esse processo, do começo ao fim. Mas também a aproximação com ele foi feita pelo Edésio. Eu não conhecia o Wilson, né? O Edésio sim. Bom, o primeiro é o seguinte, é evidente, né? Não há como você questionar que o Edésio não tenha sido um paradigma. Ele não tenha sido um militante exemplar, certo? Tão exemplar que ele assegurou para nós a liberdade que a gente teve depois de discordar. Ninguém era obrigado a rezar pela cartilha dele. Ou seja, a gente acabou se desenvolvendo politicamente com isso. Mas se existe uma profissão em que você pode aliar o seu lado profissional com uma militância política, é a profissão do advogado trabalhista. Eu não vejo nenhuma outra onde o terreno seja tão fértil para você manter esse relacionamento. Porque através desse relacionamento, você descobre pessoas que pensam minimamente nas coisas e começa a trabalhar com elas. Ou você acha que, por exemplo, um cara como o Davi Pereira de Vasconcelos, que é hoje da Federação dos Trabalhadores na Construção Civil,
O Davi, nós conhecemos aqui, fazendo trabalhos de bairro, morando dentro de um barranco, que era visitado de noite por ratos. E foi devagarinho, né? A aliança do Edésio com Escalco e com o Jairo Gramínio, né, foi importantíssima. Por quê? Porque houve uma época que o nosso escritório organizou um comitê de apoio à candidatura do Euclides Escalco, né? Que veio a ser o quê? Chefe da Casa Civil do governo Fernando Henrique, né? E fomos nós que articulamos o Edésio à frente. Nós tentamos, antes da criação do PT, fazer o ingresso massivo dentro do MDB. Mas esta tática não deu resultados, porque, evidentemente, o MDB daquela época estava já loteado entre algumas frações, né, de coronéis da política paranaense. Certo? Então, não foi... Para um ou dois serem militantes não tinha sentido. Agora, quando a gente entendeu, através dos movimentos grevistas, que os sindicatos, as entidades sindicais, eram limitadas para você alargar a militância política, nós abraçamos a ideia de criar o Partido dos Trabalhadores. Ou seja, isso foi um avanço significativo. E nós avançamos também a ideia de criar uma central sindical, evidentemente que aí dentro de um processo de contextualização, militantes de outros estados, essas coisas, porque quando as pessoas pensam olhando o mesmo horizonte, elas acabam contextualizando as mesmas soluções. Você acaba se encontrando nesse horizonte das propostas, porque você raciocinou e extraiu ensinamentos da realidade de forma correta. Então, nisso o Edésio foi um mestre. Não só como advogado. Certo? Ele foi um mestre como pessoa e como militante político.